Quando os brasileiros vão embora do Brasil em busca de fugir da violência, em busca de melhores oportunidades para ganhar dinheiro, criar a família com uma excelente qualidade de vida, não é segredo para ninguém que os Estados Unidos emergem como a principal alternativa escolhida. Não por acaso, cerca de 40% dos brasileiros que residem no exterior residem nos Estados Unidos, ou 2 milhões de pessoas. E é claro que provavelmente esse número é ainda maior, considerando aqueles que emigram utilizando um segundo passaporte italiano, por exemplo, ou ainda aqueles que estão até mesmo ilegal por lá. O fato é que os Estados Unidos, portanto, é um país que precisa vir à tona, precisa ser conversado por um canal como o nosso, da Capital Global, no qual nós traçamos estratégias de internacionalização. E muitas pessoas falam sobre você ter um visto, EB2NW, Green Card e tudo mais, porém eu vejo poucas pessoas explicando como que funciona o sistema tributário dos Estados Unidos. E é justamente isso que eu desejo fazer no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, sou advogado tributarista, e aqui no quadro Quinta Jurídica, nós conversamos de assuntos relacionados a planejamento patrimonial, a legislação e sempre com um enfoque nessa visão mais internacional. Ao menos sempre que possível, e esse quadro vai ao ar todas as quintas-feiras, por isso que se chama Quinta Jurídica, mas isso não é assessoria jurídica, é apenas para fins educacionais, não confunda as coisas. E quando nós falamos do sistema tributário dos Estados Unidos, é como se fosse um grande jogo. E só existem 3 tipos de jogadores nesse jogo. Aqueles que já entenderam como o sistema tributário americano funciona, aqueles que estão perdendo dinheiro por lá sem nem perceber, e aqueles que sabem que estão jogando esse jogo e conseguem fazer uma excelente otimização fiscal. E hoje eu vou te ensinar como que esse sistema de impostos realmente opera. Então eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque mesmo que você não tenha interesse em morar nos Estados Unidos, o conteúdo que nós vamos trazer aqui é interessante e importante para quem tem investimentos no exterior. E ainda eu vou revelar alguns segredos para quem mora nos Estados Unidos e que o governo americano tem tentado esconder de todo mundo, pelo menos aqueles que são residentes fiscais por lá. São dicas valiosíssimas para que você consiga uma otimização fiscal. E o primeiro ponto que eu preciso trazer aqui é que existem 2 sistemas tributários diferentes nos Estados Unidos. O sistema tributário para aqueles que são residentes fiscais por lá e o sistema tributário para aqueles que não são. Bem, os Estados Unidos ele é muito mais vantajoso para quem não é residente fiscal por lá. Isso porque, nesse caso, não vai haver imposto sobre ganho de capital para a maior parte das vendas que você fizer por lá. Ganho de capital é quando você vende um valor mais caro, um ativo por um valor mais caro do que o valor que você comprou. E se você fizer isso nos Estados Unidos com ações, renda fixa, fundos de investimentos, entre outros ativos do mercado financeiro, não vai haver nenhuma tributação. E esse imposto entraria na alíquota padrão, de 10% até 37%, caso seja um ganho de capital que você faça engajado na economia americana. Mas se for algo de longo prazo, também tem uma alíquota especial que vai até 20%. Porém, a boa notícia é que, se você não é residente fiscal, para a maior parte dos investimentos que você fizer lá, não tem imposto sobre ganho de capital. Cuidado com imóveis, principalmente, porque a conversa é um pouco diferente. E quanto ao imposto sobre dividendos? Bom, nesse caso, os Estados Unidos vai fazer uma retenção de 30% de imposto na fonte antes de repassar esses dividendos para você. Então, se você fosse receber, sei lá, $100 de dividendos em decorrência do investimento que você fez em ações da Apple, bom, desses $100, saiba que vai ser apenas 70 que vai cair para você, porque os Estados Unidos vai ter retido 30%. Dependendo do país que você for residente fiscal, se for algum que tem acordo com os Estados Unidos, aí essa retenção pode cair para 15%, ou quem sabe, em alguns casos, até mesmo 0%. Mas não é o caso do Brasil, considerando que o Brasil e os Estados Unidos não possuem tal acordo. Então, se você mora no Brasil, vai haver a retenção cheia, 30%.
pelo menos você não vai ter de pagar novamente no Brasil, porque existe reciprocidade tributária. Então o imposto pago por lá pode ser utilizado como crédito para abater nas necessidades de pagar imposto no Brasil em decorrência desse mesmo fato gerador. Paga só uma vez. Agora, vamos supor que você não esteja só investindo no mercado americano e você tenha se decidido que você quer se mudar para lá, começar uma vida, criar os filhos com maior segurança, maior qualidade, enfim, poder fugir dos problemas do Brasil, encontrar sua paz lá nos Estados Unidos. Nesse caso, é bem provável que você se torne um residente fiscal no país. Há exceções, é possível que você more lá sem se tornar um residente fiscal durante alguns anos, caso você vá com o visto de estudante, por exemplo. Mas não é o caso da maior parte das pessoas, que costuma ir com o visto EB2NIW, o qual você acaba por se tornar um residente fiscal lá. E aí, a legislação de tributação americana é completamente diferente. Eles vão te tributar pelo regime de fonte de renda mundial, o que significa que eles vão estar interessados em tributar você, o que você ganha não apenas nos Estados Unidos, mas também sobre o mundo inteiro. Vai ter imposto em ganho de capital, coisa que para os não residentes fiscais geralmente não tinha, e os demais tributos também sobre a sua renda, que geralmente vai de 10% até 37%, a alíquota máxima. Só que, mesmo para quem é residente fiscal nos Estados Unidos, ainda há duas maneiras diferentes de você lidar com o sistema tributário. O sistema, para quem está instruído, ele é diferente para quem não está. Bom, se você está realmente bem instruído, e é possível, você já ficaria como não residente fiscal, iria com visto de estudante, preferencialmente. Mas vamos supor que não seja o caso, você está lá com o EB2NW porque está trabalhando e aí tinha de ser. Bom, aí você tem que conhecer como que é esse sistema bem, porque aí você sabe jogar o jogo na posição do vencedor. Se você não conhecer as regras do sistema americano tributário, quanto mais dinheiro você ganhar, mais imposto você vai pagar. Por outro lado, se você conhecer bem por onde você está pisando, é provável que quanto mais dinheiro você ganhe, desde que você faça as estratégias corretas, menos imposto você paga. Para quem conhece o jogo, o sistema de tributação dos Estados Unidos funciona de uma forma completamente diferente. Para quem conhece o jogo, consegue tirar proveito dos incentivos fiscais que os Estados Unidos oferecem, mesmo para residentes fiscais no país, e consegue aproveitar melhor a vida. E de que lado desse jogo você gostaria de estar? Você quer ficar do lado daqueles que perdem dinheiro por não entender e achar complicado o sistema tributário americano, ou daqueles que conseguem utilizar esse sistema ao próprio favor? Então, se você se escolheu se educar, aprender as estratégias e técnicas que podem beneficiar você, bem, me acompanha até o final desse vídeo, porque aí eu vou te trazer ainda mais informações úteis. Agora, se você está pensando, mas eu nem vou morar nos Estados Unidos, então eu vou fechar o vídeo por aqui, calma lá, porque essas informações são úteis para você entender como que o Estado tributa as pessoas de forma geral, e mesmo que você passe o restante da sua vida no Brasil, alguma coisa a mais você vai conseguir extrair, nem que seja com a lógica por trás dessa operação por aqui. E as primeiras 3 dicas que eu lhes dou se você foi morar nos Estados Unidos com um visto EB2NW ou algum outro que fez você se tornar um residente fiscal por lá, você precisa ter atenção especial ao GILTI Tax, Global Intangible Low Taxed Income, e ao Subpart F. Esses 2 impostos servem para tributar os residentes fiscais nos Estados Unidos que possuírem controle de empresas situadas fora das fronteiras americanas, e esse imposto vai ser de 10,5%. Então, se você tem uma empresa que você é o controlador no Brasil, por exemplo, toma cuidado porque você poderia ser tributado. Pagaria imposto no Brasil sobre o resultado dessa empresa, sei lá, no lucro presumido, por exemplo. Pagaria um imposto nos Estados Unidos de 10,5% dessa empresa também. E depois que ela distribuísse lucros para sua pessoa física, você pagaria de novo sobre esses dividendos para os Estados Unidos o teu imposto de renda de 10% até 37%. Mas, se você criar uma estrutura na qual você tem uma C Corp dona dessa operação brasileira, uma corporation americana dona da empresa brasileira, ou aplicar para o Check the Box, aí você consegue evitar essa tributação. Já falei mais sobre isso em um outro vídeo, em detalhes, eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Além disso, você precisa ter atenção ao FBAR,
Foreign Bank Account Report, que é a obrigação de declarar as contas que você tem fora dos Estados Unidos, não tem imposto aqui, mas caso você não declare, as multas são pesadíssimas e pode ser que em pouco tempo elas inclusive já tenham em valor de multa ultrapassado o que você tinha de saldo nessas contas do exterior, então talvez faça, quer dizer, além de ser obrigatório, é bem provável que faça mais sentido declarar do que tentar dar uma de esperto para cima do tio Sam e não querer declarar isso daí. E isso são peculiaridades, geralmente atingem os brasileiros que vão morar lá. Os americanos, eles geralmente já estão mais inclusos, estão somente no sistema americano, e eles não costumam se atentar a esse tipo de questão. Mas ainda assim, eles têm muitos pontos que precisam observar caso queiram jogar o jogo da tributação nos Estados Unidos na ponta vencedora. Pontos estes que você, eventualmente imigrante por lá, também precisa aprender. E o principal desses pontos diz respeito a deduções fiscais que você consegue fazer com imóveis. Porque se você fizer isso, quanto mais dinheiro você ganhar, proporcionalmente, menos impostos você vai pagar, por mais que se fale em uma alíquota de imposto de renda progressivo por lá, que vai de 10% a 37%. É o que os ricos fazem. A classe mais rica tem acesso a informações que a maior parte das pessoas não tem, e é por isso que eles conseguem usar dessas técnicas e estratégias dentro da legalidade do Código Tributário para reduzir drasticamente o tanto que eles pagam em impostos. Eu já falei mais sobre como que os super ricos fazem para não pagar imposto em um outro vídeo também, que eu vou deixar aqui no izinho para você conferir posteriormente. E se você está no caminho para alcançar a riqueza, ainda que você não seja um super rico, é sua responsabilidade buscar por esse tipo de informação, aquela que os ricos muitas vezes mantêm só em segredo, longe dos olhos da maior parte das pessoas. E o ponto-chave para você diminuir o tanto de imposto nesse sistema tributário americano, jogar na ponta vencedora, diz respeito a como que você vai gastar o dinheiro que você ganhou. Isso vai determinar o quanto que você consegue deduções fiscais. Se você foi para os Estados Unidos trabalhar como se fosse o CLT deles lá, que é um trabalhador que recebe um salário na qualidade de pessoa física, que preenche o formulário W2, e aí assim é apelidado lá nos Estados Unidos. Então, as suas opções de reduzir a carga tributária vão ser bem mais limitadas, porque a estratégia aqui é colocar despesas dedutíveis dentro da sua renda tributável. Só que as suas despesas dedutíveis são mais baixas aqui. Vai ser o que você gastou para a sua aposentadoria no 401k, ou ainda se você tiver feito algum empréstimo, financiamento estudantil, você também consegue usar essas despesas para reduzir ali na sua renda tributável. Se você tiver feito alguma doação para caridade, você também consegue reduzir da sua renda tributável. Mas não foge muito disso, o que você consegue de dedução no seu imposto de renda nos Estados Unidos, caso você esteja no W2. Fora esses pontos, as chances de redução, elas são bem pequenas. Diferente de quem recebe através de uma empresa. Um empreendedor americano aí tem muito mais incentivos fiscais, muito mais possibilidades de dedução. Então, se você tem uma corporation lá, cujo imposto é 21% sobre o lucro, mas tem muito mais coisa que você consegue colocar lá para reduzir lucro, desde gastos com gasolinas a gastos com restaurantes, eletrodomésticos e por aí vai. Então, ser empregado, ser letista, seja ser letista no Brasil mesmo ou o equivalente em outros países, geralmente é bem pior, porque as estratégias de otimização fiscal são muito mais engessadas. Mas é claro que mesmo como dono de empresa nos Estados Unidos, chega um ponto em que essas deduções são limitadas. Chega uma hora que a pessoa tem que decidir, olha, será que eu realmente gasto isso daqui em algo supérfluo? Sei lá, vou comprar um carro caro para jogar no passivo da empresa para diminuir o lucro e, portanto, diminuir o imposto que eu teria de pagar? Ou será que vale a pena pagar ali um pedaço do imposto para poder não gastar esse dinheiro? E aí, é lógico, vai depender de caso a caso. Mas geralmente as pessoas acham alguma coisa para gastar, nem que seja reinvestir no próprio negócio, comprar mais estoque ou alguma coisa assim. Então essa estratégia de tributar somente o lucro serve justamente para manter as empresas lá operando no gás. Se eu for ter lucro, eu vou dobrar a aposta aqui e vou fazer o negócio funcionar mais e incentivar o crescimento dos negócios. Nem que seja na base do consumo coercitivo, vai? A pessoa acaba tendo de consumir para não pagar imposto, de consumir mais matéria-prima, mais recursos para a empresa, por exemplo.
Então, esse é um pouquinho da lógica do sistema tributário americano. O imposto é alto, mas há muitas deduções para você fazer, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, e principalmente na pessoa jurídica, na ideia de incentivar, de fomentar o empreendedorismo e também estruturas societárias mais complexas, ainda que seja apenas para uma gestão patrimonial, de incentivar que você seja um prestador de serviço e não um empregado assalariado. Essa sutileza na sua forma de ganhar dinheiro permite tanto que você ganhe mais, quanto que você consiga uma melhor otimização fiscal. Semelhante ao Brasil nesse sentido também, no qual o PJ tanto ganha mais quanto consegue uma otimização também, quando comparado ao seletista. Agora, na pessoa física, a galinha dos ovos de ouro, o suprassumo das estratégias, o segredo dos grandes ricos, aquilo que quem joga o jogo tributário na ponta vencedora nos Estados Unidos faz, não é apenas as deduções básicas ali de custos com aposentadoria e custos com educação. O auge da estratégia está em fazer investimentos inteligentes para conseguir reduzir os impostos. Tudo na pessoa física. E esses investimentos inteligentes geralmente são no mercado imobiliário, porque a legislação americana ela incentiva a otimização fiscal para quem empreende nesse setor. E é justamente esse conhecimento que faz toda a diferença na jogada do jogo tributário. O sistema tributário americano, ele premia aqueles que pegam empréstimos para compra de propriedades imobiliárias, ou seja, ele premia aqueles que se alavancam investindo no setor imobiliário, na compra e venda de imóveis. De que forma? Permitindo que você utilize a depreciação imobiliária como forma de dedução no imposto que você tem a pagar. Então, geralmente, quando você compra uma casa, um imóvel lá nos Estados Unidos, você vai dar uma entrada, sei lá, cerca de 20%, e o restante você vai pagar em prestações ao longo dos próximos anos. Então você está se alavancando, porque você está colocando 20% do valor agora na frente para receber o bem desde já, e nesse caso, o governo, o fisco americano vai te oferecer um incentivo fiscal, aí você pode fazer a depreciação. Ou seja, o valor que você fez o financiamento do imóvel, sei lá, você deu a entrada 20% e financiou os outros 80% ao longo dos próximos anos, sei lá, 39 anos, por exemplo, se for um imóvel comercial. Aí agora, o Estado americano vai te tratar como um empresário do ramo imobiliário. Você vai poder fazer isso tudo dentro de uma empresa, ainda que você seja um assalariado. E você vai poder deduzir muito mais custos da sua vida dentro dessa empresa. Você vai poder deduzir custos com carros, com viagens, com refeições, até mesmo custos com o seu escritório, ainda que seja home office. Tudo aquilo que você gasta dinheiro, eventualmente são despesas dedutíveis que você pode colocar para dentro dessa estrutura que fez a aquisição da casa. E você pode usar essa depreciação do imóvel também como um crédito dedutível do imposto. E essa é uma das estratégias de investimentos mais populares entre os americanos, os residentes por lá, porque eles conseguem, com pouco dinheiro, uma boa alavancagem e um bom planejamento tributário. O governo americano vê o mercado imobiliário de lá como um investimento e também como um negócio. E aí você pode usar esses imóveis para criar várias deduções empresariais, ainda que você até então fosse apenas um assalariado. Com essas deduções, você não acaba entregando tanto dinheiro para o governo, o dinheiro fica em suas mãos para que você gaste, para que você invista. E por fim, ainda há que se falar do imposto sucessório dos Estados Unidos, que no caso de não residentes fiscais por lá, ele costuma ser bem punitivo. Vai ser numa alíquota de 18% até 40% sobre o patrimônio que o falecido deixou lá. Ao passo que para os residentes fiscais nos Estados Unidos, aí já é diferente a conversa. Nesse caso, o imposto só começa a incidir para acima de 10 milhões de dólares, eu não sei o valor ao certo, acho que é 11,2 milhões de dólares, teria de confirmar essa informação. Isso corrige anualmente. Se o patrimônio é menor do que isso, não haveria imposto sobre herança. E estratégias com empresas ou mesmo o 401k já são suficientes para conseguir diminuir essa tributação. Seja para os residentes ou para os não residentes, diga-se de passagem, essas estratégias de empresa. A questão é que para os residentes fiscais nos Estados Unidos, geralmente são sempre empresas onshore, empresas dentro dos Estados Unidos em si. Às vezes um trust offshore, alguma coisa assim, mas para os não residentes fiscais, aí geralmente a empresa é offshore,
a dona de tudo, a matriz, para conseguir evitar esse imposto de herança. Então, para concluir, lembre-se que o sistema tributário americano tem dois lados, o dos não residentes e o dos residentes fiscais. Para os não residentes, o sistema é muito bom, é quase um paraíso fiscal, se não fosse a questão do imposto sobre herança, mas mesmo essa é fácil de você contornar. Já para os residentes fiscais, parece ser o oposto. É bom por não ter o imposto de herança na maior parte dos casos, mas parece ser ruim porque tem o imposto de renda de 10% a 37%, tem diversas outras obrigações, o Guilt Tax, o Part F, F-Bar e uma lista enorme de declarações que precisam ser realizadas. Porém, isso não obstante assuste na primeira página, na página 2 se mostra algo fácil de ser contornado, ao menos por aqueles que estão na posição de quem sabe jogar, porque esse sistema tributário é um jogo. E aqueles que entendem das deduções fiscais possíveis conseguem jogar corretamente, mesmo que seja só um trabalhador, porque ao fazer a aquisição de um imóvel, esse trabalhador consegue muitas deduções que até então apenas os empresários vinham as fazendo. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.